Boa noite a todos. Estamos hoje aqui reunidas para o nosso Evangelho no Lar Online, que realizamos às quintas-feiras, às 20h30. É sempre um prazer estar aqui reunida com vocês para junto refletirmos a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, para o Evangelho de hoje, eu gostaria de saber se alguém gostaria de participar fazendo alguma parte do Evangelho. Eu faço as vibrações e a prece final. Ah, perfeito, Angélica. Muito obrigada. Então, vamos dar início. Vamos elevar o nosso coração e o nosso pensamento ao alto, junto ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesse instante, a serenar a nossa mente, aliviar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a boa nova da noite de hoje. E assim vamos nos ligando amorosamente a todos os nossos benfeitores espirituais, a toda essa egrégora do nosso grupo, exercitando o amor, esses amigos e protetores que prepararam o ambiente, nos intui, nos assiste durante toda a nossa atividade online e que já vai verificando assim as nossas necessidades. E com o nosso coração imensamente gratos, vamos iniciar o Evangelho através da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Abri aqui na página, que eu fechei o que estava aberto na tela. É um tema aberto ao acaso, extraído do livro Vinha de Luz, lição 53, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título dessa lição é Sementeiras e Ceifas. E aí nós temos a passagem de Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, que diz: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz a respeito dessa passagem. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represárias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor.
organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então, nós vemos aqui que esse tema, ele nos leva a uma reflexão mais profunda a respeito da lei de causa e efeito, né? Porque o próprio título diz sementeiras e ceifas. Onde as nossas ações presentes, que seriam representadas pelas sementeiras, determinam as nossas consequências futuras, encaradas aqui como ceifas. É uma instrução para cultivarmos o bem e a luz em nossas vidas, fugindo do erro e da corrupção, de modo a tentarmos garantir uma colheita espiritual benéfica e eterna. Então, algo que eu acho muito interessante frisar é que muitas pessoas, muitas vezes, falam assim: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal. Mas não basta apenas não ter uma atividade ativa no mal, é necessário a prática do bem. Porque, mesmo quando cumprimos os nossos deveres civis, sociais, mesmo quando nós temos uma certa espiritualidade ativa, fazemos observação aí do que cada religião prega, né? Seja assim, digamos, os mandamentos do catolicismo, as leis de causa e efeito do espiritismo, de onde a gente tem sempre uma impressão, mesmo que seja inata, né? Porque como nós aprendemos, as leis de Deus, elas estão gravadas desde o momento da nossa criação na nossa consciência. Então, como nós vimos, né, no nosso curso de ontem, é um constante relembrar de tudo aquilo que está latente e inato em nós mesmos. Mas, enfim, uma pessoa que vive uma vida mais ou menos, né, uma vida morna entre não praticar o mal, mas também não ter uma proatividade no bem, ela também está deixando de semear coisas boas, prósperas, elevação moral e espiritual para o seu futuro. Porque, como nós sabemos, o conhecimento adquirido, ele nunca retroage, mas ele pode permanecer, sim, estacionário. E como as experiências reencarnatórias são oportunidades que nem sempre é extensiva de forma farta para todos, nós temos que aprender a valorizar a oportunidade de estarmos aqui, onde estamos, já que a reencarnação não erra de endereço, com quem estamos, para que possamos, assim, aprender através dos relacionamentos e das adversidades que a vida nos traz, sabedouros que, se nós não tivermos essa semeadura através do amor, essa proatividade dentro do bem, no sentido de nos elevarmos moral e espiritualmente, aumentarmos a nossa frequência através da prática da caridade, do amor, e nos esforçarmos no nosso exercício de reforma íntima, nós estaremos, sim, de certa forma, estacionários, porque estaremos perdendo oportunidades preciosas, enquanto pessoas e situações estarão a caminho. E, uma vez tendo, entre aspas, essa ociosidade, essa comodidade dentro daquilo que é, na verdade, o nosso principal propósito reencarnatório, nós vamos acabar sendo testados e adquirir aprendizados através das adversidades que a inteligência divina coloca na nossa vida, através da própria lei de causa e efeito, né? Que se nós não fazemos, nós estamos semeando uma ociosidade que vai atrair pessoas e situações que venham nos trazer determinados aprendizados. E aí nós seremos obrigados através do teste, né, das adversidades, a aprender um pouco mais. E sempre é um caminho mais doloroso, uma estrada não tão reta como seria se nós tivéssemos essa proatividade dentro do bem. Então, eu gosto muito de frisar a nossa responsabilidade sobre todo esse processo.
Não adianta nós buscarmos terceirizar a responsabilidade, a culpa através do vitimismo e esperarmos que as coisas simplesmente aconteçam, como é a questão do fatalismo, do destino, que nós já sabemos que não está traçado. Grandes coisas na nossa vida, grandes acontecimentos, alguma expiação, pode sim nos acometer, mas são pouquíssimos eventos quando os tem. A grande regra é que diariamente nós estamos construindo o nosso amanhã. Diariamente nós estamos exercendo o livre-arbítrio na nossa sementeira. E a doutrina espírita sempre enfatiza o livre-arbítrio como fundamental para escolher o que plantamos em nossas vidas. E isso se estende tanto a ações, quanto pensamentos e quanto a sentimentos. Então, a lei de causa e efeito, ela vai estar sempre presente na ceifa, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita é uma consequência direta do que foi plantado, sem espaço para o livre-arbítrio nessa fase da colheita, ou seja, a colheita é compulsória. É a lei da ação e reação se manifestando. E no próprio texto nós vemos, né, alguns exemplos onde ele cita que o ódio do passado gera as guerras de hoje, onde a ambição pessoal causa a miséria futura e os prazeres fáceis, né, ligados ao mundo, à carne, exigem retificações no futuro também. Então nós podemos indagar o que podemos plantar. Para uma vida espiritual mais rica, a lição recomenda plantar na lavoura divina, cultivando o bem para a vida eterna, em vez de se apegar a semeaduras na corrupção e ceifas na decadência, como cita aqui o texto, né? Então, a busca pela paz é um incentivo que esse capítulo nos traz a seguir o exemplo de Jesus, saindo do ciclo de erros e correções e organizando as próprias aquisições de dons espirituais para o bem e para a vida eterna, que é, como eu disse a princípio, o nosso verdadeiro propósito reencarnacionista, né? Nós estamos aqui primeiramente para a nossa própria evolução moral e espiritual. E aí estendermos para que esse progresso sirva de instrumento para as criaturas de Deus através de nós, como também para nos repararmos de tudo aquilo que a vida nos coloca no caminho, onde, se formos inteligentes e amorosos, escolheremos o caminho reto, os ensinamentos de Jesus, para chegarmos ao nosso objetivo. Então, com relação ao texto de hoje, seria essa reflexão que eu trouxe para vocês. Agora fica aqui aberto para quem, e se quiser fazer algum comentário adicional, esse é o momento. Acho que você soube explanar todos os pontos do texto, né? E só para comentar também, o texto ele lembra que a gente sempre está semeando alguma coisa, seja ela boa ou ruim, e mesmo sem perceber, né? Seja através de palavra, de atitudes que a gente tem, seja em casa, no trabalho, onde a gente convive. E muitas vezes, sem perceber, a gente acaba como é que fala? Semeando coisas muito boas. A gente acaba deixando levar pela rotina, situações, pessoas, e muitas vezes a gente acaba colhendo o que não quer. E aí, como você comentou, culpando o outro, culpando outras coisas, e acaba não olhando para si mesmo, né? Porque geralmente, na maioria das vezes, quando acontece algo ruim, é muito mais fácil você culpar o outro do que repensar nas suas atitudes, na sua postura, né? No que você está fazendo de errado ou não. E eu acredito que onde a gente está inserido também faz a gente não ver como nós realmente somos e como estamos agindo. Seja inserido na família, se a gente tem uma família que não está muito espiritualizada, não tem bons costumes, seja no âmbito de trabalho, onde as pessoas também
querem sempre tirar vantagem, e aí a gente acaba se deixando levar para a situação, porque fica chato, porque não vale falar, porque não quer se indispor, e aí acaba sendo conivente com posturas que acabam prejudicando o outro, e lá na frente acaba prejudicando a gente também. Então, acho que é um lembrete para a gente sempre estar atento, até porque ainda estamos em provas e expiações, né? Então, acredito que tudo aqui, tudo que acontece, acontece por um motivo para você aprender algo, seja sofrendo, seja vendo o outro sofrer, porque também é um meio de aprendizado, você olhando a situação do outro e aprendendo com isso. E é isso que eu tenho para falar hoje. Maravilha, Angélica. Muito obrigada pela contribuição, foi muito valiosa, sempre complementa, né? Ponto de vista de outra pessoa é sempre muito importante. E é através dessa troca que a gente assimila e cresce. Então, terminada aqui a parte da leitura e do comentário do nosso tema de hoje, vamos envolvendo com muito amor e carinho a Angélica, que fala por nós as vibrações da noite. Nesse instante, rogamos a Deus e a todos os espíritos amigos e protetores, que possa envolver toda a humanidade em energia de fraternidade, paz e equilíbrio. Que a expansão e vivência da mensagem de Jesus possa estar presente em todos os lares. Que o nosso lar esteja envolto de amor, paz, saúde, união e harmonia entre todos que nele habitam. Senhor, também pedimos por nós. Possamos fortalecer nossa fé, nossa paciência e a nossa coragem diante das dificuldades. Que saibamos reconhecer nossas fraquezas e buscar sempre o aprendizado e a renovação. Envolva-nos com a tua luz para que sejamos instrumento do bem e possamos caminhar com confiança e amor em nossos corações. Rogamos também, Senhor, que possam ouvir no silêncio o coração de cada uma que fará agora suas próprias intenções pessoais. Graças a Deus. Graças a Deus que assim seja, que todas as nossas intenções possam ser direcionadas em favor dos que foram nomeados, como também em favor daqueles que necessitam e que não foram nomeados nesse momento. E assim, com o nosso coração imensamente gratos, vamos solicitando à equipe médica do espaço, chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar as nossas águas aqui dispostas, que possa estar verificando a nossa necessidade e colocando nelas, nesse maravilhoso veículo condutor, um pouco daquilo que necessitamos, e que possamos assim, em doses e reposição da água, irmos sorvendo no decorrer da próxima semana até o nosso próximo encontro. E assim, mais uma vez, rogamos a Deus que possa nos abençoar, abençoar o nosso esforço, o nosso, o nosso aprendizado, o nosso exercício diário da reforma íntima. E mais uma vez, vamos envolver com muito amor e carinho a Angélica, que fará por nós a prece de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Vamos dar um golinho na nossa água fluidificada. E vamos agradecer a toda a espiritualidade por tudo que recebemos, pelo amparo, por esse direcionamento, pela nossa reflexão, que ela possa calar fundo no coração de cada um de nós, e que Deus possa, sim,
nos dar uma boa noite tranquila, de sono, de refazimento, onde possamos, por merecimento, ser levados a lugares de aprendizado, de atividades, né, se assim for necessário, ou momentos de felicidade, de visitação aos nossos entes queridos que nos precederam para a vida espiritual. E assim, mais uma vez, eu agradeço imensamente a presença de cada uma de vocês, sem a qual esse trabalho não seria possível. Uma boa noite, um beijo grande, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, gente.